Então vamos ver agora algumas propriedades das transformadas de Laplace que nos ajudam a calcular a transformada de Laplace de alguns sinais ou a antitransformada de Laplace de funções em S. Né? Nós já vimos a maioria dessas propriedades quando nós estudamos transformada de Fourier, né? Dada a relação entre transformada de Fourier e Laplace, então muitos resultados são similares entre essas duas transformadas. A única diferença é que em Laplace a gente tem que cuidar com a região de convergência. Então, só para a gente lembrar, transformada de Laplace de x de t, uma integral imprópria, descrita desta maneira. Vamos colocar aqui com região de convergência. Vamos colocar um x aqui, só para a gente ter lembrança. Então veja, já que eu farei uma integral de combinação linear combinação linear de integrais. Logo, a transformada de Laplace de uma combinação linear de sinais é a combinação linear das transformadas desses sinais. Atenção à região de convergência de Z de S. Geralmente, é simplesmente a interseção da região de convergência de x de S, esse ROC x que eu coloquei aqui, com a região de convergência de y de S. E por que geralmente? Porque no processo de simplificação de Z de S, na obtenção de uma razão de polinômios, pode ser que um zero ou de x ou de y de S cancele um polo de y de S ou x de S, respectivamente. Tá? E cancelando, a região de convergência não é mais uma interseção, ela é modificada. Então, regrinha que a gente utiliza é define a interseção, verifica posteriormente se há um cancelamento e modifica a região final de Z de S para contemplar esse cancelamento de fronteira. Tá? Outra coisa, se eventualmente essa interseção de conjunto vazio, esse Z de S não faz sentido. Eu tenho uma expressão algébrica que não retrata a mudança de base de Z de S, de Z de T para Z de S, porque Z de S não existe. Então, só atenção. Essa atenção a gente vai ter em todas as propriedades, tá certo? Deslocamento no tempo e deslocamento em S. Então, novamente aqui, a gente gosta de retratar a simetria. Então, veja, se eu atraso num domínio, eu multiplico no outro domínio por uma exponencial e na menos s deslocamento no tempo, ou e na mais t deslocamento S0. Tá? Isso tudo a gente faz análise por troca de variáveis simples na integral da transformada de Laplace. Atenção a algumas restrições. Eventualmente, se o sinal é causal x de t, o sinal y de t também deve ser causal. Tá? Mais alguns detalhes aqui de transformação. Então, quando eu trato de causalidade, ou quando eu trato da transformada de Laplace unilateral, eu tenho que checar se o resultado vai permanecer causal, dado que o sinal de entrada é causal. Certo? Também, nos vídeos onde a gente demonstra esses resultados, a gente trata particularmente desses casos onde x de t é causal. Certo? Outra propriedade, escala no tempo em escala em S. Tá? Mesma questão do slide anterior. Esta linha reflete transformada unilateral ou efeitos quando o sinal é causal. Então veja, o A maior que zero para que quando eu esticar o sinal causal ele permaneça causal. Tá? Vamos ver simetria. Então veja, estico. Vamos melhorar assim, se A positivo. Comprimo num domínio, estico
no outro domínio. E faço uma correção aqui de um fator A. Tá? Aqui eu estou tratando A positivo, então estou deixando aqui esse valor A sem módulo. Tá? Se A é negativo e eu não tenho mais essa restrição, aí vocês vão ver na demonstração que eu coloco o módulo de A. Tá? Muito similar ao que a gente fazia em transformada de Fourier, não é certo? Novamente, a demonstração decorre de troca de variáveis simples. Modulação e convolução, novamente, operações simétricas, onde a gente gosta de enfatizar. Quando eu faço um produto num domínio, eu faço uma convolução em outro domínio. Atenção a essa expressão, a gente demonstra a origem dessa expressão. Tá? Apesar desse fator e esses limites um pouco esdrúxulos, lembrando que basicamente eu vou fazer uma varredura em sigma de menos infinito a mais infinito da frequência ômega, tá? Mas eu posso notar que eu fixo uma função em relação à integração, em relação à área que eu estou calculando, e reverto a outra função deslocando em S. Lembrando que esse deslocamento é num plano, por isso essa dificuldade aqui de varredura de plano. Tá? Mas, a grosso modo, é uma convolução, uma operação como a convolução que a gente trata aqui, estritamente falando, da integral da convolução no tempo. Tá? Parte importante, a gente utiliza isso aqui sem pensar quando a gente trabalha com circuitos elétricos, onde a gente troca de domínio pela facilidade algébrica que a gente tem. Tá? Novamente, cuidado com região de convergência. A grosso modo, como na linearidade, é uma interseção, mas eu tenho que verificar se o resultado final não vai gerar conjunto vazio ou mudança das limítrofes da região de convergência por cancelamento por zeros. Diferenciação. Aqui a gente tem dois casos, particularmente no primeiro a gente retrata algo que a gente utiliza normalmente em cálculo 4, então essa aqui é a unilateral, ou quando a gente liga apenas com sinais causais. Tá? Então é o resultado que aparece sempre para a gente. Tá? Quando a gente trata do caso bilateral, esse fator desaparece. Tá? Eu trato sumiço desse termo na demonstração. Outra coisa importante, o fato de ser zero tem muito a ver com a característica de que os problemas começam em t igual a zero. Se os problemas começassem em outro instante de tempo, esse valor seria alterado justamente para capturar qual o valor de x de t em um pouco antes de uma mudança qualquer, ou de uma referência temporal que a gente tem. Tá? Geralmente esse x de zero pode ser, em circuitos elétricos, corrente inicial no indutor, tensão inicial no capacitor. Tá certo? O caso bilateral é como se eu assumisse esse valor nulo, tá? Em menos infinito. Na demonstração eu explico mais sobre o desaparecimento desse termo aqui. Mas veja, basicamente, a parte interessante é se eu derivo no domínio, multiplico por S. Isso nos lembra uma operação similar em transformada de Fourier, onde multiplicava por Jω. Tá? Diferenciação sucessiva, basicamente a derivada da derivada. Aqui eu faço uma expressão de recorrência mais genérica. Tá? No vídeo eu explico mais detalhes para alguns n's, para a gente entender, mas basicamente eu começo a capturar valor da função no tempo t0, derivada da função no tempo t0, derivada segunda, terceira, de acordo com a ordem n que eu tenho. Tá? Eu vou precisar de n-1 derivadas, vamos dizer assim, de acordo com o número de derivadas que eu tenho aqui, sendo que a derivada zeroésima de x de t é o próprio x de t, tá certo? Novamente, questões de zero, questões de unilateralidade da transformada Laplace ou causalidade de x de t. Tá? E da mesma forma, esses termos são nulos, já que eu estou trabalhando com a bilateral, porque lá no menos infinito a gente está tratando tudo isso como nulo. Tá? Diferenciação complexa.
Operação extremamente útil quando a gente quer calcular funções polinomiais multiplicando x de t, polinômios em t. Tá? Então, quando eu derivo o x de s, o que eu vou ter no outro domínio é menos t multiplicando x de t. Certo? Integração, parte importante que eu gosto de colocar. Se na derivada temporal eu multiplicava por s, na integral cumulativa eu divido por s. Aqui eu dou uma atenção que normalmente a gente trabalha a partir de t igual a zero, mas vocês vão ver na demonstração que aqui pode ser menos infinito. A definição clássica da integral cumulativa. Tá? Finalmente, teoremas do valor final e valor inicial, onde o teorema mais útil para a gente é o teorema do valor final, onde eu quero saber o nível de C quando eu tenho regime permanente. Ou seja, eu assumo que x de t tem um transitório, depois que esse transitório desaparece, eu vou ter um regime permanente no nível dc, tá certo? Um valor constante. Tá? E basicamente esse teorema favorece a eu não precisar calcular a função x de t a partir de x de s, ou seja, calcular uma inversa, eu simplesmente uso esse valor para capturar esse nível dc. Há uma restrição que eu mostro na demonstração em alguns exercícios do valor final, de que os polos de x de s têm que estar todos localizados no semiplano esquerdo. Basicamente, se eu tivesse aqui um plano, parte real de s, parte imaginária de s, para que o resultado faça sentido do valor final, todos os polos têm que estar neste semiplano, para que, considerando o sinal causal, a causalidade envolva o eixo imaginário, tá certo? Garantindo estabilidade, garantindo um valor final constante, equivalente a esse limite temporal, tá certo? Então, para que isto exista, é necessário esse resultado. Porque senão eu faço uma conta que não faz sentido, tá? Lembrando que somente os polos, eu posso ter zeros em qualquer lugar. Eles não geram nenhum problema ou eles não mudam a região de convergência, certo? Somente os polos devem obedecer esse critério. Tá? Já o valor inicial é simplesmente uma simetria que eu gosto de mostrar, onde ó, S infinito t igual a zero, S tendendo a zero, t infinito. Simetrias onde a gente sempre percebe, ou simetrias que a gente sempre percebe nas transformadas de Fourier e agora Laplace.